Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a numerar automaticamente as nossas figuras e as tabelas. A primeira coisa que nós temos que fazer, conforme a minha sugestão, é vincular essa numeração da figura e da tabela à seção que ela está diretamente ligada, né, a que ela pertence. Então, por exemplo, nós temos aqui a divisão do documento em diferentes seções. Por exemplo, a seção um é a introdução, é o que a gente chama de seção primária, né? Depois, para esse exemplo que eu tenho aqui, a segunda seção é a revisão bibliográfica, é a seção primária, e aí a revisão bibliográfica ela vai ser subdividida em subseções e cada subseção também pode ser subdividida em subsubseções. Então nós temos a seção primária, seção secundária, seção terciária e a norma da BNT permite a gente até chegar na seção quinária, até uma subseção, né? Seria isso, tá? Então, por exemplo, aqui seria a seção 2, revisão bibliográfica, e essa aqui seria uma subseção 2.1, tá? Dentro dessa subseção 2.1, que é uma seção secundária, nós vamos ter uma seção terciária, que seria então a subseção 2.1.1, seria isso aqui, tá? E dessa forma, então, a gente organiza o documento nessas seções. E por que eu estou dizendo isso? Porque em cada figura ela vai ter que estar subentendida à seção a que ela pertence. Então, a gente andando aqui com o documento, vamos imaginar aqui que nós temos essa primeira figura. Essa primeira figura está dentro da seção revisão bibliográfica. Então, essa figura aqui, por exemplo, deixa eu voltar nela aqui, seria a figura 2.1, já que a revisão bibliográfica é a seção 2 do nosso documento. A próxima figura aqui, por exemplo, essa aqui, ó, seria a figura 2.2 e assim por diante. Essa aqui seria a figura 2.3, por aí vai. Ó, ainda não saí da seção, né? Estou na seção 2, só que dentro dessa seção 2 eu tenho uma nova seção terciária aqui. Seria então aqui o índice 2.1.2, né? Acredito que seja isso. Então a gente terminou aqui, figura 2.3, aqui a gente teria a figura 2.4, as equações que eu vou falar no vídeo posterior. E depois aqui termina então essa sessão de revisão bibliográfica, começa uma nova sessão, né? Uma nova sessão primária, que é de material e métodos, como se fosse um capítulo 3, né? Nesse caso aqui. E de novo, dentro desse capítulo 3 a gente pode ter as subdivisões em seções e as respectivas subseções. Então aqui, dentro dessa seção 3 aqui de material e métodos, nós teríamos aqui uma próxima figura. Essa aqui seria, por exemplo, uma figura, então, 3.1. Ela pertence à seção 3 e é a primeira figura dessa seção 3. E assim por diante. Se eu tivesse uma outra figura, seria a figura 3.2 e por aí vai. A mesma coisa acontece com as tabelas também, né? A mesma linha de raciocínio. Então, antes de numerar as figuras, a primeira coisa que a gente precisa fazer é numerar as respectivas seções, organizar as seções do documento, né? Então, por exemplo, isso aqui seria a seção 1. Como que eu faço isso? Eu vou simplesmente aqui no Word e usar a numeração aqui, né, lá na aba página inicial do Word. Então tá aqui, ó. Essa aqui seria a seção 1, tá? Aqui seria a minha seção 2. Eu vou vir aqui na numeração, tá? Dentro dessa seção 2, ó, esse tópico aqui a sair seria então uma subseção, uma seção secundária. Então isso aqui vai ser 2.2. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na numeração, cliquei aqui, ó, só que ele entrou com uma seção. Eu quero que isso esteja vinculado à seção revisão bibliográfica, ou seja, a seção 2. Como eu organizo isso? Clico aqui, onde está escrito aqui, e simplesmente dou um tab. Opa, desculpa, acho que eu tenho que selecionar. Ou então aqui, ó, nessa primeira linha. Ó, na primeira, no início aqui desse texto aqui, ó, tô com o meu cursor aqui, e aperto o tab. Na hora que eu aperto o tab, isso vira uma subseção. Se eu apertar tab de novo, isso vira uma subseção e por aí vai. Para eu voltar, eu aperto Shift Tab. Ó, Shift Tab, Shift Tab. Tab, ó, eu vou dividindo nas respectivas subseções. E se eu apertar Shift Tab, eu vou voltando, né, hierarquicamente até chegar à seção.
Então, isso aqui está dentro, é uma seção secundária, está dentro de revisão bibliográfica. Então, isso aqui vai ser o item 2.1. Então, vou apertar Tab aqui para isso aqui virar 2.1. Vocês estão vendo que a formatação aqui está totalmente desuniforme, né? Mas a gente já vai arrumar isso aí, tá? Por enquanto, eu só vou organizar isso daí. Então, aqui 2.1, isso aqui seria uma seção terciária, ou seja, isso aqui seria 2.1.1. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, numerar, apertar Tab uma vez e Tab outra vez, beleza? Vou ver aqui onde mais eu tenho isso no documento. Ó. Vou descer aqui. Ó, isso aqui é uma seção terciária, então isso aqui é a seção, teria que ser 2.1.2. Eu vou na numeração, ó, entrou com uma nova seção, não é isso que eu quero, aperto o Tab, beleza? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui, ó. Isso aqui é uma seção secundária, então eu tinha 2.1, isso aqui vai ter que virar 2.2, né? Então, de novo, numeração, aperto o Tab, virou 2.2, tá? Aqui, ó, já começa uma nova seção, material e métodos. Então, vou numerar, seção 3, material e métodos, ok. Isso aqui vai ser uma seção secundária. Então, isso aqui vai ter que ser 3.1, ó. De novo, né? Vou apertar Tab, isso aqui virou 3.1. Isso aqui é uma nova seção secundária, vai ter que ser 3.2. Tab, beleza. E isso aqui é uma seção terciária. Então, isso aqui encontra-se dentro dessa subseção 3.2. Logo, isso aqui teria que ser 3.2.1. Vou na numeração, seção 4, não é esse que eu quero. Tab uma vez, Tab duas vezes, 3.2.1. Pronto, então tá aqui. Organizei meu documento nas respectivas seções e subseções. Eu vou só organizar a formatação agora. Como é que eu faço isso? Meu documento está em Times 12, né? As seções, elas têm que corresponder, né, obviamente, à mesma formatação aqui do seu texto. Então, isso aqui tem que ser Times 12. Então, deixa eu organizar aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui como Times 12, ok. O espaçamento entre linhas tem que ser um e-mail. Tá aqui, tá? Isso dá não. Então, tá aqui. E a gente tem que organizar a formatação também hierarquicamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter as seções todas em caixa alta, ou seja, em maiúsculo, e em negrito. Então, eu vou manter o negrito aqui, ok? Deixa eu tirar isso aqui foi só uma informação para a gente organizar. E outra condição que a gente tem que ter, conforme as normas da ABNT, é que o nome da seção aqui, ou das respectivas subseções, tem que ser precedida apenas pelo número correspondente. Eu não posso ter nenhum indicador, nenhum separador da forma de ponto, hífen, parêntese, nada disso. Tem que ter apenas um espaço aqui, ó, entre a numeração e o título, né, da seção. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou clicar aqui, ó, isso aqui ficou, né, só dei um clique aqui para ele selecionar aqui esse índice. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui, ó, em ajustar recuos da lista. Ó, ajustei recuos da lista, né? Aqui, se não tiver aparecendo todas essas informações, é só você clicar em mais que aparece aqui, ó. Clicou em mais, ó, insira a formatação do número, eu vou tirar esse pontinho aqui, ó. Tirei o pontinho e seguir o número com caractere de tabulação, desculpe. Não, eu quero apenas um espaço entre o número e o início do título meu dessa seção, tá? É isso que a norma pede para a gente, a norma da BNT. Então, dou um OK, ó, beleza. Está aqui o número da minha seção, eu não tenho mais aqui do marcador de ponto, né? Eu não posso ter nada disso, nem ponto, nem hífen, nem parênteses, nada desse tipo. E agora eu estou com um espaço, apenas um espaço aqui entre o número e o título. Ok. Vocês podem aproveitar, uma vez que vocês formatam isso uma vez, vocês podem aproveitar e manter essa formatação para todo o seu documento, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, aqui nos estilos aqui do Word, né, essa aba estilos aqui, né, esse menu estilos, melhor dizendo, dentro da aba página inicial, vocês vão clicar aqui nessa setinha e vocês vão ver que vocês vão ter essa opção de título aí, tá? Nesse caso aqui, ó,
Eu vou clicar então com o botão direito do mouse aqui e vou colocar atualizar título 1 para corresponder à seleção. Então cliquei aqui. Opa, acho que deu erro aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Ó, agora sim, eu vou clicar aqui com o botão direito, atualizar título 1 para corresponder à seleção. Ok. Eu acredito que automaticamente ele já fez essa atualização para as demais seções primárias, tá? A gente pode conferir, ó. Tá aqui, ó. Atualizou aqui, tá? A seção 3, obviamente, também vai estar atualizada. Se eu for vir aqui embaixo, tá aqui, ó. Ele atualizou, tá? Então tá ok. A seção 2, as subseções agora, ou seja, as seções secundárias, eu também vou organizar a formatação. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar, eu vou colocar times, times 12 e vou tirar o itálico, acho que ele não formatou tudo aqui, ó. Deixa eu selecionar tudo isso agora sim, times 12. Eu vou tirar o itálico e vou deixar só o negrito, tá? Deixa eu tirar o itálico, isso. Só o negrito, tá? Eu não vou poder manter nessa seção secundária a mesma formatação da seção primária. Eu tenho que organizar isso hierarquicamente. Então, se a seção primária está tudo em caixa alta e em negrito, uma forma de eu organizar isso hierarquicamente é colocar as seções secundárias em caixa baixa e negrito. Então, é isso que eu fiz. Aí, o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou de novo ter que organizar isso aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse, ajustar recuos da lista, tirar esse pontinho aqui, ó, insira a formatação de número, 2.1 ponto? Não, quero tirar esse pontinho final aqui, ó. Seguir um número com caractere de tabulação? Não, eu quero seguir um número apenas com um espaço. E dou um OK. Beleza. Tá tudo certo. Isso aqui é o título 2, que vai aparecer aqui em estilo. Ó. Título 2, eu vou clicar com o botão direito do mouse, atualizar título 2 para corresponder à seleção. Daí, todas as demais subseções já vão ter se atualizado. Deixa eu ver. Essa aqui é uma subseção. Aqui, ó, 2.2, né? A seção secundária. Já organizou. Opa, cliquei errado aqui. Aqui, ó, 3.1, né? Então, tá ok. Três ponto dois, ó, tá aqui. E agora falta para a gente organizar as seções terciárias, né? Só conferir se isso aqui está com espaçamento 1,5, tá? Aqui logo depois eu vou manter o espaçamento 1,5, ok. Tá. Então vamos lá, vamos organizar aqui, ó. Agora as seções terciárias, né? Que seria esse o caso aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? De novo, ó. Vou colocar tudo em times. Pá, não foi? Não foi. Ó, times. Eu vou... Se eu tivesse seções quaternárias e quinárias, eu poderia até manter o negrito aqui em itálico, tá? Porque aí, por exemplo, a seção quaternária eu poderia deixar só em itálico ao invés de negrito. Mas como eu vou terminar aqui nas seções terciárias, né? Eu não vou até a quinta divisão das seções, eu vou tirar o negrito e vou deixar isso aqui apenas em itálico. Ok. Novamente eu vou ter que formatar isso aqui, ó, ajustar recursos da lista. Tirar esse ponto aqui, separar com espaço, ok, beleza, tá? De novo, eu vou clicar aqui, título 3, ó, ajustar título 3 para corresponder à seleção, ok. Eu vou tirar agora também isso aqui, né? Ok, ok, ok. Vamos ver se isso aí também ele já tira automaticamente para tudo. Não, não tirou não. Então aqui acho que eu vou ter que fazer manualmente, um por um, né? Eu tinha deixado destacado,
só para mostrar isso para vocês. Mas enfim, essa é a ideia. Então nós ajustamos, né, organizamos o documento na forma de seções e as respectivas divisões dessas seções em subseções, né, e subseções, por aí vai, né, seções secundárias, terciárias, por aí vai. Aqui ele está entrando com um espaçamento. O que que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Vou vir aqui, título 3, clicar com o botão direito e vou modificar, tá? Modificar isso aqui, deixa eu garantir, isso aqui tem que ter, ó, a fonte está ok, já está organizada. Eu vou vir em parágrafo, e eu não tenho deslocamento aqui, ó. Vou colocar deslocamento nenhum. Ok, espaçamento entre linhas 1,5, ok, ok. Ainda assim ele deu um espaçamento aqui. Deixa eu ver, tentar de novo, modificar. Não tem recuo, não tem espaçamento. Vou dar um ok. Deixa eu voltar isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Vou voltar isso aqui. Vou tentar fazer de novo aqui. Ó. Título 3. Deixa eu dar um número. Vamos ver se agora vai. Atualizar. Ó, acho que agora deu. Ok. Uma vez organizado isso, um detalhe que eu já estava esquecendo aqui, pela norma da BNT, quando você vai começar uma nova sessão, essa nova sessão ela tem que começar numa nova página. Então, o que que você pode fazer aqui? Ó? Você vai vir aqui, essa minha sessão está com o título 1, né? A formatação dela está aqui, ó, nesse estilo aqui, título 1. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, né, nessa opção de estilo, título 1, que corresponde à seção primária, e venho aqui modificar. Aí eu vou vir aqui, ó, em formatar, logo aqui embaixo, vou clicar em parágrafo, vai abrir essa janela para mim, eu vou vir aqui, ó, quebras de linha e de página. Vou clicar aqui e vou colocar aqui, ó, quebrar página antes, tá? E vou dar um OK, eu vou dar um OK. Quando eu faço isso, automaticamente, o que que o Word vai fazer para mim? Toda vez que você começar uma nova sessão, ela vai quebrar a página, para quê? Para que essa nova sessão se inicie numa nova página, né? Tá aqui, ó, revisão bibliográfica, se iniciou aqui, ó. Então, por exemplo, se eu fosse iniciar uma nova sessão aqui, ó, uma sessão 3, ó, nova sessão. Então, ó, vou selecionar isso aqui e vou aplicar o estilo título 1, que corresponde à sessão primária. Tá aqui, ó, nova sessão, ele já formatou automaticamente para mim e iniciou numa nova página, tá bom? Então, deixa eu voltar do jeito que estava. Ok. Beleza. Agora sim, vamos ao que interessa, que é numerar, então, as figuras e as tabelas. Bom, eu vou vir aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é a minha primeira figura que apareceu, né? Então, essa figura corresponde à seção 2. Então, ela vai ter que ser a figura 2.1. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou retirar, eu vou simplesmente selecionar a figura, tá? Eu vou vir em referências, aqui, ó, tá? Meu mousezinho aqui em cima, lá no menu referências. E eu vou vir aqui, ó, inserir legenda, ó, bem aqui, ó, tá? Inserir legenda, ele vai aparecer aqui, ó, legenda é a figura 1. Exatamente, é isso que eu quero. Você tem rótulos de legenda aqui para figura, figure, né, no caso em inglês aqui, quadro, tabela, equação. Se você você quiser, você pode criar outros rótulos também. Mas no nosso caso, figura, tabela, e depois a gente vai ver equação, já está aqui para a gente, tá? Então, ok. Então eu vou simplesmente, se for assim, vai ficar só figura 1, mas eu quero que essa figura tenha um correspondente ao capítulo em que ela está inserida. Então ela teria que ser figura 2.1. Então eu vou vir aqui, ó, clicar aqui em numeração, tá?
e vou vir aqui, ó, marcar essa opção aqui, ó, incluir número do capítulo, tá? Capítulo inicia com estilo do título 1, é isso mesmo, e usar separador o hífen, né? Porque eu vou ter, na verdade, ponto aqui, né? Figura 1, ponto 2.1 no caso, né? Então, separador ponto. E dou um OK. Ó, figura 2.1. OK. Deixa eu só ver, estou olhando aqui, eu não lembro de colocar o tracinho automaticamente aqui, ó, tá? Mas eu acho que só se eu fizer o seguinte, se eu criar um novo rótulo, posso fazer isso, é uma opção, tá? Vou criar um novo rótulo e vou colocar... Ah, mas não vai dar certo. Eu queria colocar figura, tracinho, mas o número vem antes. Então não tem problema não. A gente coloca assim, figura 2.1. Eu vou ver, acho que o tracinho ele coloca automaticamente. Vamos ver, ó. Não colocou não. Não tem problema não. Figura 2.1. Ele acabou inserindo aqui embaixo por um motivo, ó. Eu vou deletar isso aqui e vou refazer. Eu fiz errado. Figura 2.1, posição, ele está marcando aqui abaixo do item selecionado. Eu vou colocar aqui, ó, acima do item selecionado, tá? Então, acima do item selecionado, tá aqui, figura 2.1, tracinho, e agora o título aqui, ó. Vou só recortar aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V, OK. Pronto, apaguei aqui, ó. Então, figura 2.1 está aqui. Pela norma da BNT, o espaçamento do título das figuras tem que ser um espaçamento simples, tá? E não um e-mail. Se eu for colocar um espaçamento de um e-mail aqui, ó, eu tenho um espaçamento maior entre o título da figura e a própria figura. Então, pela norma da BNT, esse espaçamento aqui ele tem que ser simples, tá? E a fonte da figura, né, daquela ilustração, a fonte da tabela, por exemplo, ela tem que ser com o tamanho da fonte tem que ser um pouco menor do que o tamanho do texto, né? O texto aqui está em Times 12, então por isso a fonte aqui eu coloquei um pouquinho menor, coloquei Times 11 aqui, tá? Então você vai fazer isso para as demais figuras, ó. Então isso aqui vai ser a figura 2.2. Então, o que eu vou fazer? Ó? Essa figura aqui é uma figura composta, né? Na verdade, por várias figuras. Eu coloquei ela na forma de tabela aqui, né? Dentro de uma tabela, para justamente conseguir compor e fazer essa composição aí. Eu vou selecionar, então, esse meu objeto todo aqui e vou vir, então, de novo, ó, referências, inserir legenda, figura 2.2. Eu vou colocar aqui, ó, acima do item selecionado e vou dar um OK. Foi? Mas não foi? O que está errado aqui? Vamos ver. Figura 2.2, figura acima do... OK. Agora foi. Então, figura 2.2, vou dar um tracinho aqui, Enter, para esse tracinho ficar maior, o espaço. Vou cortar aqui o meu título. OK. Tá. E assim você vai fazer para todo o seu documento. Vou fazer mais uma aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a figura, teria que ser a figura 2.3, né? Então, ó, inserir legenda, 2.3 acima, OK. Apareceu aqui, ó. Tracinho. Deixa eu apagar isso aqui. OK. Só para ficar melhor aqui, eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui, só para a fonte não ficar desgrudada aqui do, da figura, né? Uma opção que você pode fazer isso é o seguinte, ó. A fonte aqui, ela tá com estilo, depois eu vou explicar isso melhor, mas a fonte, ela tá com estilo parágrafo da ilustração, fonte, parágrafo de fonte. Eu vou clicar aqui com o botão direito, modificar, formatar,
parágrafo, manter com o próximo. Não, então eu tenho que fazer isso com a figura. Deixa eu voltar aqui, ó. Minha figura, ó, tá aqui. Figuras, eu tenho um estilo só para figuras. Eu vou modificar, parágrafo, e agora sim, ó, manter com o próximo. Ok, ok, ó. Já que o próximo da figura é isso aqui, ó. Se isso aqui abaixou, automaticamente ele carrega a figura. E essa figura aqui, ó, o título da figura também já está com manter com o próximo. Muito provavelmente, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Modificar, parágrafo, já está com manter com o próximo. Ok, ok. Vou tentar diminuir um pouquinho esse tamanho aqui, ó, só, né, para ficar na mesma página ali, tá? Bom, aqui mais uma figura. Vamos ver essa figura aqui agora, né? Vamos pegar essa figura aqui, ó, que foi para a seção 3, né? Então, vou selecionar a figura, referências, inserir legenda, ó, ela já vai ser a figura 3.1. E vou colocar OK, beleza, Enter. Copiar o título, OK. Agora, nós temos que fazer a chamada das figuras no texto, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a chamada aqui da figura 2.1, né? Essa primeira chamada minha aqui, ó, que começa a introdução, essa primeira chamada da figura aqui corresponde a essa figura aqui, ó, a figura 2.1. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, onde seria a figura 2.1, eu vou clicar na aba referências aqui, ó, tá? E agora eu venho em referência cruzada, vem referência cruzada, vai aparecer aqui o tipo de referência, né? Se não aparecer figura aqui para vocês, né? Você tem aqui tabela, você tem equação, enfim. Mas no nosso caso, nós queremos inserir uma referência cruzada de figura. Então, vou clicar aqui, né? Se eu colocar inserir referência para legenda inteira, ele vai colocar figura 2.1 e o título da figura, ó, aqui, ó, né? Mas não é isso que eu quero. Então, deixa eu desfazer aqui, dar um Ctrl Z. De novo, uma referência cruzada. Eu quero apenas o nome e o número da figura. Então, tá aqui, ó, virou figura 2.1, tá? Onde mais eu tenho? Ó, aqui seria a figura 2.2, né? Essa figura aqui, ó. Então, onde que eu venho aqui, ó? Fecho aqui, referência cruzada. Apenas nome. Eu seleciono aqui, ó. Essa aqui vai ter que ser a figura 2.2. Seria aqui, ó, figura 2.2. Aqui, por exemplo, a figura 2.3. Deleto aqui, ó, referência cruzada, figura 2.3. E por aí vai, né? Vamos supor que talvez mesmo lá na seção 3, por exemplo, você teve que chamar de novo aquela figura. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Conforme observa-se na figura. Eu quero chamar a figura 2.1, por exemplo, lá de cima. Então, apesar de eu estar na seção 3, não tem problema nenhum. Eu posso chamar a figura 2.1 aqui, ó, de novo. Aqui, ó. Tá? O que que acontece se eu inserir uma figura no meio delas aqui, ó, né? Deixa eu tentar fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, inserir uma figura qualquer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Será que vai dar com isso aqui? Vamos ver se vai dar certo. Ó. Vamos supor que isso aqui seja uma figura. Vou tentar aqui, vamos ver. Referências, inserir legenda, figura 2.1. Ok, ó. Inseriu não do jeito certo, né? Isso aqui ficou estranho, porque não é bem uma figura, né? Um objeto que eu inseri aqui. Mas enfim, aqui ficou a figura 2.1, eu vou dar o título dela, né? Tarará. E aí, automaticamente, ó, ele já atualizou aqui para mim, ó, figura 2.2, né? E ele atualiza isso no texto também. Para você garantir que ficou atualizado, o que que você pode fazer? Você pode selecionar todo o seu documento, tá?
Ó, aqui, por acaso, ó, aqui nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é a figura 2.2. Vou clicar com o botão direito aqui e vou vir aqui ó, e atualizar campo. Ó, atualizou. 2.2. Para você atualizar automaticamente tudo, você vai apertar Ctrl T para selecionar todo o seu documento, tá? Clicar com o botão direito e colocar atualizar campo. Beleza. Quando seu documento está cheio de figuras, né, cheio de tabelas, pode ser que demore um pouquinho para ele atualizar, mas ele faz isso. Então, onde era a figura 2.1 vira 2.2, onde era a figura 2.2 vai virar 2.3 e por aí vai, tá? Então, ele organizou tudo. Mesma coisa vocês vão fazer com tabelas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem uma tabela aqui, ó. Ó, essa aqui seria a tabela, então, 3.1. Então, vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui nessa tabela, inserir legenda. Isso, o rótulo aqui não vai ser figura, vai ser tabela. Numeração, eu quero que essa tabela inclua o número do capítulo, né? E usar o separador ponto. Tá aqui, ó. Ok. Então, tabela 3.1, eu vou inserir acima do item selecionado. Ok. Tabela 3.1, Enter. Eu vou dar o título dela aqui, ó. Ok? Beleza? E aí, para chamar a tabela é a mesma coisa, ó, né? Vamos supor aqui, ó. Isso aqui é a tabela 3.1. Então, vou em referência cruzada. Tipo de referência será uma tabela. Tabela 3.1. Não quero a legenda inteira, eu quero apenas o nome e o número. Inserir. Tá aqui, ó. Tabela 3.1. Certo, gente? Então, para tabela e figura é isso que eu tinha para falar. Um detalhe aqui, eu vou dar, é uma coisa que foge um pouquinho dessa questão de numeração, mas aproveitando aí que a gente está falando de tabelas e figuras, é muito comum que às vezes você tenha que inserir uma tabela e pelo comprimento da tabela é mais fácil você deixar essa tabela deitada, ou seja, no documento no formato paisagem do que no formato retrato da folha, né? Então, eu tenho um exemplo aqui para a gente fazer isso. Ó. Tem essa tabela aqui, ó, essa tabela é muito grande, e aí, para facilitar a inserção dessa tabela no documento, ficou mais fácil eu colocar essa tabela deitada do que em pé. Então, como que eu faria isso aqui no Word, tá? Ó, eu viria aqui, ó, eu vou aproveitar e inserir esse campo aqui, né? Esse mostrar tudo aqui do Word, tá? O que que ele faz? Ele mostra para a gente, né, onde tem parágrafo, onde tem ponto, onde tem quebra de seção, esse tipo de coisa. Então aqui, como eu vou colocar uma tabela na horizontal, eu vou ter que mudar a folha, o formato da folha, né? Ao invés dela aparecer na vertical, na horizontal. Então eu vou ter que inserir uma quebra de seção aqui para a próxima folha. Como que eu faço isso? Eu venho em Design, desculpa, Layout, onde está quebras aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, quebras de seção, próxima página. Ó, então tá aparecendo aqui para mim que houve uma quebra de seção aqui, ó. Ou seja, eu vou formatar de maneira diferente as páginas depois dessa quebra de seção. Então, isso vai ser colocado nessa página e, obviamente, depois vai continuar normal. Então, eu vou ter que inserir uma nova quebra de seção aqui para a próxima página, tá? Ó, vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Material e métodos, ok. Então tá aqui, ó. Meu documento estava vindo aqui, eu fiz uma quebra de seção aqui, e agora eu vou inserir a minha tabela na horizontal aqui, e eu vou ter que quebrar de novo essa seção para voltar ao estilo anterior que eu estava. Então, ó, deleto aqui, e vou vir aqui para inserir a tabela. Então, aqui eu já estou com a tabela pronta, eu vou só copiar e colar. Então, ó, copiar aqui. Ah, mas antes disso, obviamente, eu tenho que mudar a orientação da folha. Estou no retrato, paisagem. Quando eu faço isso, ó,
essa folha aqui está no formato retrato, quebrei a seção e apliquei agora o formato, a orientação, paisagem nessa folha aqui. Quebrei a seção para que essas próximas folhas possam continuar no formato normal, né? No formato retrato. E aí, ó, vou dar um Ctrl V aqui para colar, ó, né? Pronto, a tabela tá apresentada aí de modo horizontal, né? No formato paisagem. Deixa eu só voltar aqui a quebra de seção para antes da página, tá? E tá feito. Uma vez que vocês fizeram isso, vocês têm como criar agora o índice, né, da lista de tabelas e da lista de figuras. Como vocês vão fazer isso? Né? Deixa eu dar um Enter aqui, tá? Deixa eu tirar essa formatação aqui. Para formatação. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, lista de tabelas. Vou colocar no meio, negrito. Essa formatação aqui tem que ser a mesma das seções, tá? Arial 12, tá em negrito lá, ok? Caixa alta, aqui também tá dessa forma. E agora eu vou aqui, então, em referências, e inserir índice de ilustrações. No caso, essa é uma lista de tabelas, né? Vou, então, dar ok. Pronto. No caso, eu só tenho a tabela 3.1 que eu coloquei, né? Para figura, vamos lá. Deixa eu inserir uma quebra de página aqui. Layout, quebra. Eu vou vir com uma quebra de página agora. Inserir aqui, ó, lista de ilustrações. Ou lista de figuras, né? Referências. Inserir índice de ilustrações. Nome da legenda não é tabela, eu quero figura, tá? Incluir nome e número, tarará, tarará, ok. Tá aqui, ó. Ele colocou pra gente, então, né, onde está a tabela. Você foi lá, por exemplo, e mudou aqui, ó, essa figura 2. Vamos pegar aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Pode ser essa aqui, ó. Essa figura 2.4, ela tá na página 7. Vamos supor que, porventura, essa figura 2.4, eu vou inserir uma quebra de texto aqui. Uma quebra de página. Ela foi agora para a página 8, né? Então eu venho aqui agora, então, só recapitulando, essa era a figura 2.4 que foi para a página 8. Lista de ilustrações 2.4, antes estava mostrando na página 7. O que que eu vou fazer? Posso selecionar isso aqui tudo, atualizar campo, atualizar apenas os números da página. Nesse caso pode ser porque eu não mudei nenhum título, né? E nenhuma figura mudou a ordem, né? Se eu mudar a ordem e mudar o título, você pode colocar, atualizar o índice inteiro. Mas nesse caso eu só mudei a página mesmo, pode ser apenas atualizar os números das páginas. Tá aqui, ó. Agora a figura 2.4 foi para a página 8, tá? Se eu mudar o título, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Essa figura 2.2. Produção de açaí no estado do Pará, Parará, Parará. Produção do açaí no Brasil, por exemplo, né? Vamos supor que é isso aqui, ó. Mudei o título. O que que eu vou fazer? Da mesma forma, eu vou lá na lista de ilustrações, atualizar campo. Agora sim, eu tenho que atualizar o índice inteiro. Ó, produção de açaí no Brasil. Mudou o título lá daquela figura 2.2. Ok? Bom, o que eu tinha para falar de numeração de ilustrações de tabelas era isso. Agora eu vou te falar no próximo vídeo como que a gente faz a numeração de equações. É muito parecido, né? 90% do que a gente falou aqui, mas tem um detalhezinho aí importante que vai facilitar demais para vocês na hora de fazer a numeração de equações, tá? Então, esse é assunto para o próximo vídeo.